simbolismos. O simbolismo na profecia de Apocalipse 17 são as 7 cabeças. As 7 cabeças são simbólicas. Porém, os 7 montes já é a interpretação das 7 cabeças. Portanto, os 7 montes precisam ser entendidos como literais, porque é a interpretação que o anjo de Deus deu para João. Eu não posso interpretar a interpretação. Você está me entendendo isso? Há pessoas que não aceitam a interpretação que o próprio anjo deu para João, então eles tentam interpretar a interpretação dizendo, não, esses 7 montes são 7 reinos. Queridos, 7 cabeças são simbólicas, 7 montes são literais. Olá, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Por que tanto ódio contra o pastor Samuel Ramos? Porque o pastor Samuel Ramos foi proibido de pregar no Brasil desde 2005. Nós sabemos que ele publicou ali 3 livros, né, Revelações do Apocalipse e Daniel, volume 1, 2 e 3. Eu estava conversando com um amigo meu, recém-formado na faculdade adventista, e agora está dirigindo um distrito, e estava conversando com ele, e ele estava me explicando que lá na faculdade, os professores lá, eles consideram o pastor Samuel Ramos como um descendente, como uma pessoa que é inimigo da igreja. O que eles falam do pastor Samuel Ramos, dá para entender, segundo esse meu amigo, que há um ódio desses professores, né? Não, claro que não todos, mas de alguns professores contra o pastor Samuel Ramos. E nessa conversa que nós tivemos, ele falou, eu acredito que eles têm esta raiva do pastor Samuel Ramos porque nenhum deles conseguem provar que o pastor Samuel Ramos está errado. Eu vou ler aqui o versículo, é por causa desta explicação, deste versículo que eu vou ler, que muitos teólogos, né, não todos, mas muitos teólogos adventistas explicam desta maneira, até alguns famosos hoje da televisão explicam desta maneira, e o pastor Samuel Ramos explica de outra maneira. Eu vou ler aqui no livro de Apocalipse, o capítulo 17, o verso 9, que diz o seguinte, aqui está o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. Só que aqui não termina a explicação das 7 cabeças. Continua, olha, presta atenção no verso 10. Nos quais caíram 5, caíram, um existe, outro ainda não chegou, e quando chegar, durará pouco tempo. E continua. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º, que procede dos 7 e caminha para a destruição. O 8º procede dos 7 e esse caminha para a destruição. Deu para entender? Eu vou explicar um pouco para vocês aqui. Ó. O pastor Samuel Ramos acredita aqui, porque aqui já está dando o significado. A própria Bíblia dá a interpretação. Então a Bíblia aqui deu a interpretação do que significa o que? As 7 cabeças. E o pastor Samuel Ramos explica o seguinte aqui. As 7 cabeças são 7 reis. Esses 7 reis, ele explica que são os 7 papas, desde 1929 até agora. Primeiro, João Pio, Pio XI, Pio XII, São João 23, Paulo VI, João Paulo I, 5, João Paulo II, 6, aí vem Bento XVI, 7, e o 8º quem é? É o Papa Francisco. Só que não existe 8 cabeças, só existe 7 cabeças. Aqui explica que a 7ª cabeça surgiu da onde? Da 7ª cabeça e caminha para a destruição. Eu estou resumindo este assunto para o vídeo não ficar longo. Mas preste atenção. Quando os teólogos adventistas explicam o seguinte. No tempo de João, 5 haviam caídos. Preste atenção. A gente vai comparar
a interpretação do pastor Samuel e desses teólogos famosos aí, adventista, teólogos que pregam até pela televisão. Agora preste bem atenção que nós, adventistas do sétimo dia, cremos na interpretação da Bíblia. A própria Bíblia dá sua interpretação. Não é pastor famoso, não é pastor A, pastor B, nós temos que ir pela Bíblia. Se a Bíblia já deu interpretação, temos que ir pela Bíblia, pela palavra de Deus. Se a Bíblia já deu interpretação, então não posso interpretar o que a Bíblia já interpretou. Não existe isso. Ninguém pode fazer isso. E agora, muitos teólogos adventistas estão explicando o seguinte aí, ó. 5 caíram. No tempo de João, quando João falou, 5 caíram foi Egito, o Egito, a Síria, aí vem Babilônia, Medopécia e a Grécia. 5 caíram. Um existe, que era a Roma, que quando João escreveu, quem estava dominando era Roma, que estava dominando o império mundial, quem era? Era Roma. Então, 5 caíram, um existe, que quem é que estava existindo ali? Era o Império Romano. Aí disse, outro virá, que é quem? É o 7º. E quem que viria? Segundo os teólogos adventistas, preste atenção, o outro que viria seria o poder papal, político, religioso. Só que a Bíblia diz aqui que este 7º duraria pouco tempo. Então já cai por baixo aí a interpretação dos teólogos adventistas, porque é o que mais está durando. Não tem como ser. Ele está comparando pouco tempo com os outros reinos, com o Egito, com a Síria, com a Babilônia, com a Medopécia, com a Grécia, com a Roma. Está comparando com os outros. Só que esses outros caíram. Esse que está existindo aí duraria pouco tempo. Se ele está comparando com esses outros, significa que seria menos tempo de que todos os outros. Mas é o que mais está durando. Estão entendendo? Então já cai por terra esta interpretação dos nossos colegas, de muitos pastores e de muitos professores de teologia que explicam este assunto dos 7 reis. Que 5 caíram, que era no tempo de João, um existe, que era Roma, e outro viria. Quem que viria? O poder papal. O poder papal, o poder político religioso. Mas a Bíblia diz que esse poder duraria pouco tempo. Mas é o que mais está durando, o que mais está demorando. Mas alguns teólogos dizem o seguinte, não, mas a Bíblia diz também que o diabo tem pouco tempo. Mas olha o tempo que o diabo está tendo, já está mais de 2000 anos, mas não temos mais como nós compararmos o diabo, pouco tempo do diabo com pouco tempo desses reinados. Por quê? Porque o diabo, ele viveu uma eternidade no céu. Uma eternidade, não sabemos se foi bilhões e bilhões ou trilhões de anos, não sabemos. Foi uma eternidade que ele viveu no céu, muito tempo. E 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, 6000 anos, é muito pouquinho para a eternidade que ele passou. Não tem nada a ver com esses reis aí, com o Egito, com a Síria, com a Medopécia, com a Grécia, que foi pouco tempo. Não foi milhares de anos, não foi centenas de anos, foi pouco tempo. E aí, vou dar um exemplo para vocês. O primeiro reinado, segundo a Bíblia, segundo os teólogos, foi quem? Foi o Egito, a Síria, aí depois veio a Babilônia, a Medopécia, a Grécia e a Roma. 5 caíram no tempo de João, um existe, seria Roma, e outro viria. Quem que viria? Segundo os teólogos, o poder político-religioso, que seria o poder papal, que está desde 538 até agora, quase 1500 anos. Qual foi o reinado que durou tudo isso? Nenhum desses reinados durou esse período. Então, não tem como dizer que este da profecia. E outra coisa que também esses teólogos caem em contradição, que ele diz o seguinte, que é o certo, que é aquilo que nós queremos, que o profeta, quando ele profetiza, é do tempo dele para frente, não do tempo dele para trás. Então, se foi do tempo dele para frente, não tem nada a ver com a Síria, com o Egito, com a Síria, com a Babilônia, com a Medopécia e com a Grécia. E aí vem a interpretação do pastor Samuel, explicando que
Estes 7 reis são os 7 papas, né? Que são o Pio XI, o Pio XII, São João 23, Paulo VI, e vem aí o Paulo I. O João Paulo I foi aquele que durou apenas um mês. Então, essa profecia, segundo Samuel Ramos, se entende no tempo de João Paulo II, que é o sexto. 5 caíram, um existe, que era quem? O Paulo II. E outro viria. Quem viria? Bento XVI, que é o sétimo. E agora preste bem atenção nessa interpretação, o que eu vou ler aqui na Bíblia aqui. No qual, verso 10, dos quais caíram 5. Um existe, o outro ainda não chegou. Vamos lá. Então, a interpretação do pastor Samuel, quem é? Dos quais caíram 5. Caíram 5 papas. Um existe. Quem que existe? João Paulo II. E o outro ainda não chegou. Quem ainda não chegou? Bento XVI. E quando chegar, dura pouco tempo. Que foi o que aconteceu? Durou pouco tempo e renunciou. E verso 11. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, procede dos 7 e caminha para a destruição. Então é por esses motivos que esses teólogos adventistas, nossos teólogos adventistas têm raiva do pastor Samuel Ramos, porque não conseguem provar que o pastor Samuel Ramos está errado. O pastor Samuel Ramos aqui nunca marcou data para a volta de Jesus, né? E a Bíblia diz que não sabemos nem o dia, nem a hora, mas ele fala o seguinte, mas ele não marca, não marca a hora para a volta de Jesus, mas é como se ele estivesse marcando. Não, tem nada a ver, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora da volta de Jesus, mas nós sabemos o tempo. Jesus falou, em Mateus 24, lembra? Passará esta geração, passará o céu e a terra. Porém, esta geração, qual geração? Não passará. A geração que está contemplando tudo isto aí. Que Deus abençoe você, irmãos. Que Deus abençoe essa família. E que nós possamos nos preparar para os últimos dias da história deste mundo. Porque a Bíblia diz aqui que o 8º procede do 7 e caminha para a destruição. Nós estamos vendo aí o Papa Francisco se aliou com o mundo, se prostrando ao Papa Francisco. O Papa Francisco aí, provavelmente, na minha opinião, vai renunciar e vai sair outro para ser o próximo Papa. Mas se ele não renunciar, a Bíblia diz aí que ele caminha para a destruição. Irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe essa família, e que Deus abra nossa mente para entender melhor a sua palavra, que isso aí é um mistério. A 7ª cabeça é um mistério. Não existe a 8ª cabeça, só existe 7. Mas a Bíblia diz que o 8º rei saiu da 7ª cabeça, e esse caminha para a destruição. Nós já estamos vivendo bem no tempo do fim, irmão. Já estamos vivendo o fim do tempo do fim, e não é hora mais de nós brincarmos de evangélicos, de sermos crentes, não é hora mais de nós brincarmos de sermos adventista, ou batista, ou pentecostal, não importa. Mas agora é hora de nós nos preparar, porque não existe outra geração, irmão. Nós estamos na última geração. Eu creio que estamos na última geração e que muito em breve esses acontecimentos vão acontecer. O palco do mundo, ele muda rapidamente, irmãos, muito rápido. Nós estamos vendo aí o Papa Francisco, provavelmente vai levar paz ali para a Rússia, a Ucrânia, está tudo em andamento para que os poderes do mundo se ajoelhem ao Papa Francisco. E esse segundo poder aí, que é a segunda besta, já está se estendendo a mão ao papado. Então, vamos nos preparar, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a Deus e vamos realmente estar preparado. Primeiro que a gente não sabe o dia nem a hora que a gente vai morrer. Não sabemos. Eu posso morrer daqui 1 segundo, nem você. Tudo pode mudar a nossa vida em 1 minuto, em 10 segundos, em 1 segundo. Segundo, que também não sabemos nem o dia nem a hora da volta de Jesus, mas nós sabemos o tempo. E o tempo é no nosso tempo, irmãos, é no nosso tempo. Irmãos, que Deus abençoe você,
Que Deus abençoe a sua família. Um grande abraço. Fico todo na santa paz de Jesus. Um beijo também aí para os irmãos aí de Manaus, Santa Catarina, daqui do Nordeste ou no Nordeste e todo o Brasil. Lado do Acre, estou recebendo dos irmãos de Rondônia, de Santarém, todo canto do Brasil. Estou recebendo ali. Manda um abraço para mim. Deus abençoe você. Não dá para falar todas as cidades do Brasil, todos os estados do Brasil, mas Deus abençoe aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por ter deixado a Bíblia, a palavra de Deus, para sermos uma luz para iluminar nossos caminhos. Em nome de Jesus, abra nossa mente para entender cada vez mais a Tua palavra, compreender e pôr em prática. E ajude-nos para cada vez mais nós possamos nos preparar para os últimos acontecimentos deste mundo. Enche-nos do Teu Espírito Santo e sela-nos, Senhor, com o selo de Deus vivo na nossa fronte. Entrego a cada pessoa que está orando comigo nesse momento em Tuas mãos. Não importa o dia nem a hora que ela for orar, mas que o Senhor venha estar com ela, com a sua família, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra de Deus. TV Santarém, o canal da profecia, o canal da bênção. A minha oração nesse momento, meu querido irmão, é que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, sobre mim, e que nos dê ousadia e coragem para pregar a mensagem certa. Não é alarmismo, mas é preparando um povo para a segunda vinda de Jesus. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que Jesus dê a paz que só Ele tem para dar. Que Ele revista você com esta paz. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.